Foi. Ai, gente, será que lá tá aparecendo? Acho que tá. Tá aparecendo já pra gente. Agora foi. Beleza. Bom, gente, então. Não, não era essa. Pera aí. É que eu já deixei tudo aberto. É essa. Bom, gente, então, vamos começar falando dos sistemas dispersos, né? A gente começou falando um pouco sobre delineamento aí ao longo dessa jornada. Passamos aí pelas formas farmacêuticas sólidas, e aí eu deixei até como dever de casa para que vocês lessem ali alguns pontos relacionados a essas formas farmacêuticas sólidas, inclusive cápsulas que a gente não teve tempo de falar, mas que tá lá no nosso material, então, sabe, percam esse tempo dando uma olhada nos slides, porque tem bastante informação importante e tem umas questões diferentes de forças armadas, que talvez valha a pena vocês se debruçarem e pensar sobre elas, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês mandem mensagem pra gente, que aí a gente vai esclarecendo. Então, para a aula de hoje, como eu disse, o primeiro tema que a gente vai abordar são os sistemas dispersos. E aí, né, como sempre, vamos começar aqui definindo o que são esses sistemas. Nada mais são do que preparações líquidas contendo fármacos não dissolvidos ou immiscíveis que se encontram uniformemente distribuídos num veículo. Então, normalmente, vão ser sistemas caracterizados ali por duas ou mais fases, né? Ou em que a gente vai ter ali um sólido não dissolvido, no caso aí da suspensão, ou mesmo dois líquidos ou mais immiscíveis. Tudo bem? E aí, né, quais são as características? A primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente pensa em sistema disperso é que eles não são soluções. Então, ao contrário da solução, a gente vai ter ali algo não dissolvido, né? Vai ter ali um sistema de duas ou mais fases. Mesmo que a olho nu a gente não consiga perceber isso, tá? Mesmo que aparentemente esse sistema, né, se assemelha ali a algo que contenha uma fase, quando a gente vai olhar mais de perto, ou até mesmo com o auxílio de um microscópio, a gente percebe que, na verdade, a gente tem ali duas fases, tá? E aí, ao contrário, né, as soluções, a gente sempre vai ter ali um sólido ou um líquido que é completamente solúvel, que é completamente miscível ali num líquido, num outro líquido, ou é, num veículo mais oleoso, enfim, ok? É, uma característica dos sistemas dispersos, né, portanto, é possuir pelo menos duas fases, em que a gente vai ter ali uma fase chamada de dispersa ou interna ou descontínua, que normalmente vai estar em menor concentração, e uma fase dispersante ou externa ou contínua. E aí, essa fase dispersante externa ou contínua, ela normalmente é o veículo, é onde eu tenho ali a distribuição uniforme, né? Que eu espero ter a distribuição uniforme da minha fase dispersa, interna ou descontínua. Por que eu coloquei tantos sinônimos para a mesma coisa? Porque às vezes as questões elas vão se referir como fase dispersa e dispersante, ou fase interna e externa, ou fase descontínua e contínua. Então é importante que vocês saibam todas essas nomenclaturas aí nomenclaturas para designar aí a mesma coisa. Tudo bem? Em relação à classificação desses sistemas, eles podem ser classificados, né, de acordo com o tamanho das partículas que estão ali formando esse sistema. Então, a gente vai ter as chamadas dispersões contendo partículas grandes, que também são conhecidas como dispersões grosseiras. E aí, como exemplo, nós vamos ter aí as suspensões e as emulsões, que é o principal alvo da aula de hoje. E aí, normalmente, esses sistemas a gente vai ter ali partículas, né, ou gotículas, no caso de emulsões, em torno de 10 a 50 micra. E essas informações em vermelho, elas estão em vermelho, né, em negrito, não por acaso,
né? Mas porque já foram alvo de questões no contexto aí de Forças Armadas. Então, recomendo que saibam, né, qual é a faixa de tamanho aí dessas dispersões grosseiras, chamadas dispersões grosseiras, e saibam também exemplos, né, desse tipo de dispersão. Já as dispersões que contêm partículas de menor tamanho, né, em geral em torno de 0,5 a 10 micra, a gente vai chamar de dispersões finas. E normalmente, né, elas vão compreender os magmas e os géis. A gente também vai falar dos géis na aula de hoje, mais adiante, quando a gente for falar ali de sistemas semissólidos, enfim. E, finalmente, as dispersões que contêm partículas coloidais, né? Que vão ser partículas muito pequenininhas, e, inclusive, esse sistema, né? E até as dispersões finas, elas aparentemente são aquelas dispersões que, quando vistas a olho nu, a gente tem a impressão de que existe uma única fase, mas isso não é verdade, né? Na verdade, um gel, apesar da gente aparentemente achar que só tem uma única fase, a gente tem ali um sistema de dispersão, tá? E a gente vai entender isso mais à frente. Por outro lado, aquelas dispersões com partículas bem pequenininhas, né, em dimensões coloidais, que são chamadas dispersões coloidais, também vai funcionar da mesma forma, ok? E aí aqui é só uma outra forma de explicar, né, a mesma coisa. Porém, aqui eu destaco alguns métodos que são utilizados para obtenção para preparo dessas dispersões do tipo grosseiras e finas, né? E o que o livro menciona, e por isso que eu trouxe aqui. Então, no caso das dispersões grosseiras, um método de preparação delas é a micropulverização, né? Que são moinhos, na verdade, em que a gente são moinhos com tamanhos, com malhas ali de tamanho específico, para que eu consiga ter as dispersões nessa faixa de tamanho para caracterizar uma dispersão grosseira. E aí o meu sistema ele é aspergido, né, dentro desses moinhos e e acontece ali uma pulverização natural contra essas malhas, né? Porque tem um ar ali em suspensão que vai favorecer então a diminuição do tamanho dessas gotículas ou partículas. Gotículas se eu estiver falando de emulsão e partículas se eu estiver falando de suspensão, tá? Por outro lado, as dispersões finas, o método de preparo, né, que a gente vai ter é a micronização ou o spray dryer, né, ou também chamado aí moinhos a jatos ou micronizadores. Esse normalmente é um método bastante empregado para a produção dessas dispersões finas, sobretudo para obter pós finos, que são muito utilizados na preparação de formulações parenterais ou oftálmicas, né? Porque como a gente tem ali um tamanho bem reduzido, essas dispersões, né, são finas, como o próprio nome diz, a gente consegue não causar irritação ali no olho e também consegue, né, não ter uma ação ali de agressão do nosso vaso sanguíneo, tá? Por isso são muito destinados aí para preparações parenterais e oftálmicas. O spray dryer, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um equipamento muito empregado no contexto da indústria farmacêutica. É, que, como é que ele funciona, né? A gente normalmente vai preparar essa dispersão, coloca ali num becker, ou enfim, né? Se a gente estiver pensando numa escala industrial, vai colocar ali num, num recipiente, né? Que consiga conter aquela formulação, aquela dispersão, que a princípio ainda não é fina, e que só após a passagem no spray dryer é que vai assumir esse tamanho de partícula, tá? E aí a gente meio que suga esse conteúdo, né, essa dispersão, e essa dispersão é levada meio que por uma câmara. E nessa câmara a gente tem ali um ar que circula também, um ar quente, né, que vai entrar em contato com essa dispersão e ali por contato entre as próprias gotículas ou partículas e também com o atrito ali com o ar,
a gente consegue reduzir esse tamanho e, consequentemente, coletar isso dentro de uma câmara, né, na forma até seca, dependendo da temperatura em que a gente use, tá? Então, a gente consegue até ter, ao final, um pozinho de dimensão de 0,5 a 10 micras. E aí tem vários parâmetros que a gente controla para garantir essa faixa de tamanho. Por exemplo, o fluxo que a gente vai sugar, né, através de uma espécie de canudo lá do meu becker para alcançar a minha câmara, a posição de onde o ar vai sair para poder, né, causar esse movimento aí das minhas partículas dentro do interior dessa câmara. Então tem a temperatura que a gente vai utilizar. Então tem vários parâmetros que a gente vai modular para garantir então que as dispersões sejam obtidas com essa faixa de tamanho para caracterizar uma dispersão fina. E, finalmente, as dispersões coloidais, que aí a gente tem métodos mais específicos de preparo e que o livro nem entra nesse mérito, então não vale a pena mencionar aqui. Lá em 2017, caiu uma questão falando sobre isso e aborda um pouco de todas essas coisas que a gente falou até agora de dispersões. Então, alguns tipos de preparações líquidas contêm fármacos não dissolvidos ou immiscíveis que se encontram uniformemente distribuídos em um veículo. Né? Nada mais é do que a definição de um sistema disperso. E aí, quando ele se refere a um sólido, provavelmente uma suspensão, e quando ele se refere ali a líquidos immiscíveis, ele está provavelmente falando aí das emulsões. Nessas preparações, a substância que se encontra distribuída é conhecida como fase dispersa e o veículo é denominado dispersante. Em conjunto, produzem um sistema disperso. Assim, em relação a sistemas dispersos, marque abaixo a alternativa incorreta. Então vamos lá. Letra A. As dispersões contendo partículas grandes, em geral de 10 a 50 micras, são referidas como dispersões grosseiras. Tá certinho? E exemplo delas as suspensões ou mesmo as emulsões. Então, essa não é a nossa alternativa aí do gabarito. Letra B. Os magmas e géis constituem as dispersões coloidais. Não, eles constituem dispersões finas que a gente viu, né? E tem lá a faixa de tamanho de partícula entre meio e 10 micra, ok? Então, gabarito provavelmente letra B. É isso mesmo. Alternativa incorreta. Letra C. As suspensões e emulsões são classificadas como dispersões grosseiras, tá certinho? E letra D, as dispersões finas, como por exemplo, né, os magmas e os géis, possuem partículas que variam entre meio e 10 micra, tá certinho? Ok? Alguma dúvida? Outra questão. Assinale a opção que apresenta formas farmacêuticas obtidas por dispersão molecular. Então, quem são? Os extratos, os hidrolatos, sucos, heteróleos ou emulsões? Dispersão molecular nada mais é do que dispersar ou um líquido em outro ou um sólido num líquido. Então, são as emulsões, ok? Sistemas dispersos, né? Vamos falar agora de um exemplo que é muito aplicado aí de uma dispersão grosseira, muito empregada como forma farmacêutica final aí para administração de milhões de fármacos. Então, os sistemas, né, dispersos do tipo emulsão, como que eles são caracterizados? Eles vão ser produtos de aspecto leitoso, né, conforme representado aqui, resultantes da dispersão de um líquido em outro líquido, no qual não seja miscível, à custa de um agente emulsivo, cujo papel vai ser facilitar a formação e tornar estável o sistema disperso obtido. Então, gente, se eu estou pensando, né, em preparar um sistema disperso de um líquido não miscível no outro, para que eu consiga uma interação dessas duas fases e que eu mantenha a estabilidade do meu sistema,
inevitavelmente eu vou precisar ali de um recipiente, né, que vai ser chamado de agente emulsivo e vai ter, portanto, esse papel de diminuir a tensão interfase ali entre a fase dispersa e a fase dispersante, promovendo estabilidade, ok? Então, o que a gente vai ter aí nas emulsões? A fase dispersa, ou interna ou descontínua, como a gente falou, a fase dispersante ou externa ou contínua, e um agente emulsificante. As emulsões elas podem ser preparadas como líquidos, e aí a gente vai poder administrá-las oralmente, de forma tópica ou parenteral, ou ainda como semissólidos para utilização tópica. Quais são os tipos de emulsão que a gente tem? São as duas principais, do tipo óleo em água e água em óleo. E aí, gente, é sempre pensar que o denominador, né, quem está aqui embaixo, vamos pensar como se fosse uma fração. Óleo barra água e água barra óleo. O que está embaixo, ele sempre é o meu sistema dispersante. É a minha fase contínua, a minha fase externa. E o numerador, né, o que está aqui em cima, e vem primeiro, ele vai ser a minha fase dispersa. Consequentemente, né, quando eu faço essa afirmação, eu também estou falando implicitamente para os senhores que a fase, né, de baixo, a fase aqui no caso aquosa, ela está em maior quantidade do que a minha fase oleosa. Toda vez que eu tiver, então, uma emulsão do tipo óleo em água, eu tenho mais água do que óleo. Tudo bem? E o contrário ali é verdadeiro. Quando eu falo de uma emulsão água em óleo, eu agora tenho mais óleo, porque o óleo é a minha fase dispersante, é a minha fase contínua, é a minha fase externa, ok? E isso vai ser muito importante porque a banca gosta de brincar com isso, confundindo vocês, então recomendo que estou fazendo a prova, me deparei com uma questão de sistema disperso que aborde tipos de emulsão. Se os senhores já viram lá nas opções, água em óleo, óleo em água, antes de ler as opções, escreve ali do lado, emulsão do tipo óleo em água. A água é o meu sistema dispersante, ela é a minha fase externa, ela está em maior quantidade, e o óleo está em menor quantidade, ele é a minha fase interna. E o contrário, né? Da mesma forma, escreve lá também, que água em óleo vai ser o contrário. E aí, antes de ler as opções, para que os senhores não sejam influenciados pelo que está escrito, porque a gente acaba se confundindo. Então, é bom rascunhar ali essa informação antes de ler as alternativas. E aí, depois, com essa colinha, fazer a questão vai ficar muito mais simples e fácil, tá bom? É a mesma coisa que a gente comentou já, acho que com algum de vocês, sobre aquele quadrinho de sistema de classificação biofarmacêutico, né? Solubilidade e permeabilidade. Antes de ler as opções, né, caso apareça uma questão sobre isso, rascunhe ali do lado da prova o que é classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. E aí depois vai lá e faz a questão, porque senão a gente se confunde. E aí eu tô só representando aqui de uma outra maneira tudo isso que eu falei, né? Já que tem aí gente que prefere o desenho, tem memória mais visual, então é um esqueminha para lembrar na hora da prova. Então vamos lá, quando eu tô falando aqui, né? O roxo aqui é o óleo e a bolinha branca é a água. Então aqui eu tenho uma emulsão do tipo água em óleo, porque o óleo, que é o roxo, ele está aqui em maior quantidade do que a minha água, né? Então, claramente dá para perceber que uma emulsão desse tipo, o meu óleo é a minha fase externa, contínua, enquanto a água
é a minha fase interna, descontínua. Tudo bem? E agora, né, a representação contrária. Agora o óleo, né, o óleo continua sendo roxo e a água continua sendo branquinho ali. Porém, agora aqui eu tenho menor quantidade de óleo que está disperso na água. Então, isso aqui caracteriza uma emulsão do tipo óleo em água, ok? E eu ainda posso brincar com esses sistemas e fazer ainda um sistema disperso mais complexo, né? Por exemplo, trifásico, em que eu vou ter água, óleo e água. O que significa isso? Eu vou ter aqui óleo como fase dispersa da minha água, que está em maior quantidade. O último aqui é sempre o meu dispersante. Então, ele está dispersando aqui o meu óleo, que é o roxinho. E eu ainda, né, emulsifiquei mais uma vez, porque eu ainda coloquei ali, né, utilizei ali o meu óleo para emulsificar uma fase aquosa. Então, dentro de cada gotícula do óleo, eu ainda tenho uma fase aquosa ali, como uma fase interna. É um sistema trifásico, né? E duplamente emulsificado. Como que eu faço isso? Utilizando ali emulsificantes, né? Com algumas características que a gente vai discutir. Certamente vocês já ouviram falar do EHL, né? O equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Brincando com esse equilíbrio hidrófilo-lipófilo, eu consigo estabilizar um sistema, por exemplo, mais complexo como esse. Tudo bem? Através de combinações de agente emulsificante. E, claro, também com um método de preparo específico. Ok? Tá certo, gente? Acho essas figurinhas aqui muito boas. E Vunesp gosta de figura. Então, por isso também elas estão aqui. Então, vamos falar aí do agente emulsificante, né? Ou emulsionante, como em algumas literaturas a gente encontra. Quais são as características que ele deve ter? Já que ele vai ter que estar presente ali, e é super importante para a estabilidade desse sistema, ele vai ter que ser, primeiro, compatível com todos os componentes dessa formulação, né? Com todos os recipientes e fármaco dessa formulação. Tem que ser estável, né? Ele não pode se transformar em outra coisa. Não deve ser tóxico, ter ausência de cor, odor e sabor, porque a gente está pensando em produção de medicamentos. Facilitar a emulsificação durante o processo de produção, garantir a estabilidade também durante a produção e formar um filme, né, que se absorva ao redor das partículas ou gotículas. Na verdade, nesse caso é gotículas, né, porque a gente está falando de emulsão, dispersas entre as duas fases, né? Então, a ideia do agente emulsificante é que ele forme mesmo um filminho ao redor dessas gotículas que compõem a fase interna. E aí é um filme que tem afinidade tanto por essa fase interna como pela fase externa, ok? Que a priori seriam immiscíveis. E aí existem alguns mecanismos para a formação, né, de emulsão. O primeiro é a redução ali, né? Por que esse sistema é um sistema que, apesar de ser, do ponto de vista energético, pouco estável, né? Por que a gente consegue estabilizá-lo? Porque a gente tem esse agente emulsificante. E aí, como que ele vai agir para poder estabilizar, então, e viabilizar essa interação entre fases que a priori eram immiscíveis? Por exemplo, através da redução da tensão interfacial. Então, por um mecanismo de viabilizando ali uma estabilização termodinâmica. Então, eu diminuo a tensão superficial que existe entre, por exemplo, a água e o óleo, né? Além disso, outro mecanismo é a formação de um filme interfacial rígido, né? Que é esse filme que ele vai formar entre as gotículas ali da minha fase interna,
de modo que ele não permita a coalescência das minhas gotículas, ou seja, que ele mantenha essas minhas gotículas separadinhas, né? Porque é o que eu desejo. Eu não quero que essa gotícula se aglomere, coalesça e, consequentemente, né, separe as fases do meu sistema da minha emulsão, né? Eu quero que a água, se ela for o sistema se ela for a fase interna, que ela permaneça uniformemente distribuída, né, com as suas gotículas uniformemente distribuídas ali dentro do meu líquido dispersante. Até porque essa uniformidade de distribuição dessas gotículas na fase externa é que vai me garantir um parâmetro muito importante de qualquer forma farmacêutica, que é a uniformidade de dose, a uniformidade de conteúdo. Ou seja, qualquer amostra que eu tire desse medicamento, ele vai ter a mesma concentração, ok? Então, por isso eu formo também esse filme interfacial. E isso, né, é uma barreira mecânica contra esse fenômeno de coalescência, que é um dos fenômenos que ocorre promovendo aí desestabilização e inclusive quebra da minha emulsão, que é uma das coisas que a gente vai falar, que é um dos problemas que a gente pode ter aí em relação a essa formulação, ok? E finalmente, eu também tenho que formar uma dupla camada elétrica, né? E essa dupla camada elétrica, ela também me ajuda nesse efeito de repulsão dessas gotículas da fase interna, de modo que dificulte a coalescência. Por quê? Cargas iguais, elas vão tender a se repelir. Então, se eu tenho ali, por exemplo, um tensoativo, né, que é um agente emulsificante, né? E aí, gente, por que eu estou dando o exemplo do tensoativo? Não é difícil a gente pensar qual vai ser a característica desse agente emulsificante, né? Normalmente ele vai ter que tornar miscível duas coisas que não são, que têm características químicas quase que contrárias. Então, um é polar, o outro é apolar. E aí, quem a gente conhece que faz isso muito bem é o tensoativo, né? Então, por isso eu já falei de cara aqui que normalmente, né, a gente vai ter como agente emulsificante tensoativos, e esses tensoativos, né, que tem ali uma carga, uma região com carga e uma região mais apolar, eles vão promover ali uma carga negativa ou positiva, a depender do tensoativo que a gente esteja falando, e isso, ali na superfície da minha gotícula, vai fazer com que outras gotículas que também têm esse mesmo filme carregado na sua superfície sejam repelidas. Tudo bem? E aí, gente, qual é a justificativa para a gente produzir emulsões? É tornar possível, né, em uma única administração, em uma única mistura de substâncias, a princípio hidrofílicas e lipofílicas, né? Então, a gente tenta administrar de uma só vez coisas que a princípio não se misturariam, tá? E que iriam requerer, no caso de desenvolvimento de outras formulações, que a gente administrasse, sei lá, em formas farmacêuticas separadas e diferentes. Então, a gente acaba otimizando, né, e fazendo aí o desenvolvimento de formas farmacêuticas como as emulsões, né, para que a gente consiga otimizar essa administração. E aí é muito comum, por exemplo, as nutrições parenterais, né, que as nutrições que a gente, né, dispensa aí no ambiente hospitalar, faz uso pra caramba, aquelas nutrições contendo polivitamínicos também, Aminovem, né, que é administrado, eu acho que aqui é até o exemplo do Aminovem, que é uma formulação para nutrição e normalmente é administrada para bebês recém-nascidos ali, né, que nasceram ali abaixo do peso. Então, ali a gente tem a necessidade de ter componentes que são carregados, né, como vários cálcio, magnésio, enfim, eletrólitos que são importantes para o bebê do ponto de vista nutricional e além disso lipídios, outras coisas que a princípio também, né, não seriam miscíveis. E aí através do desenvolvimento de formulações como as emulsões a gente consegue fazer essa administração aí complexa de uma só vez. Tudo bem? E elas podem ser destinadas tanto para uso interno
como externa, e a gente já havia falado sobre isso, né? Então, justificativa, né? São para o desenvolvimento de formulações contendo substâncias immiscíveis, por exemplo, para mascarar odor e sabor, tá? De fármacos. Então, por exemplo, no contexto lá do comprimido, quando a gente queria mascarar sabor, o que a gente fazia? A gente revestia. E aí, um dos exemplos que eu dei para vocês até foi o drageamento, né? Que a gente tem ali normalmente um revestimento de açúcar e isso torna o paladar mais amigável, né? Menos pior, né? Não expõe tanto ali o sabor daquela substância, daquele princípio ativo, caso ele tenha. E aqui da mesma forma, quando a gente precisa mascarar sabor, a gente pode colocar esse fármaco, né, que tem aí um odor ou sabor desagradável, dentro da nossa, solúvel na nossa fase interna. E aí, consequentemente, ele vai ter bem menos contatos com as nossas papilas gustativas, né? E aí a gente não vai perceber tanto esse sabor como se ele fosse administrado na forma de solução, tá? Então é também um argumento para que eu queira desenvolver uma emulsão. E aí eu posso inclusive usar um veículo, uma fase dispersa, que seja edulcorada ou flavorizada, né? Para diminuir ainda mais a possibilidade do meu paciente sentir esse sabor desagradável. Além disso, posso administrar topicamente também. E a administração endovenosa de nutrientes lipídicos, né? Que são as nutrições parenterais. É um exemplo muito clássico que a gente tem dentro da farmácia hospitalar para a utilização das emulsões. E aí, como eu disse, né, o principal agente emulsificante vão ser os tensoativos. Por quê? Eles têm essa capacidade de reduzir a tensão superficial entre as moléculas, né, uma vez que eles vão possuir uma cabeça hidrofílica, e lembra do fosfolipídio, né? É uma cabeça que compõe nossas membranas. Então, uma cabeça hidrofílica, normalmente carregada, que vai ter afinidade com a água e solventes polares, e uma cauda mais hidrofóbica, né, com pouca ou nenhuma afinidade com a água. E a primeira vai aderir a moléculas de água, quebrando suas atrações intermoleculares e permitindo, então, a expansão da área, né, de contato ali com a superfície que deve molhar essa fase, se a água for a fase interna. Tudo bem, gente? E aí, pensando, né, nesses tensoativos e nesses agentes emulsificantes, a gente tem um parâmetro que é muito importante dentro do desenvolvimento de formas farmacêuticas como as emulsões, esses mesmos com suspensão, que é o sistema HLB ou EHL, que significa o sistema de equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Então, para cada agente emulsificante, para cada tensoativo, eu vou ter a possibilidade de calcular um EHL, um valor. E o que é isso? É justamente, vai me dar uma relação ali do quão, em termos de grupos químicos que compõem essa molécula, esse tensoativo, esse agente emulsificante, qual a relação dos grupos polares em relação aos grupos apolares. Então, por isso, para cada tensoativo, eu vou ter ali um valor que vai me remeter a esse equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Então, eu tenho ali a estrutura química de né, como é que isso é feito na prática, como que a gente dá esse valor para um tensoativo. A gente faz um ensaio com ele, a gente conhece a estrutura química, então a gente sabe ali que tem uma proporção, sei lá, de tantos carbonos, né, que constituem ali essa parte de hidrocarbônica, que constitui ali a parte apolar, para tanto de massa ali da massa atômica da cabeça polar desse tensoativo. E aí, para essa relação, vai me gerar um valor, e isso, de forma bem direta, vai me dizer, então, a capacidade de alguns tensoativos serem melhores para estabilizar emulsões do tipo água em óleo e outros serem mais destinados para estabilizar emulsões do tipo óleo em água.
Então, é através desse parâmetro, de avaliação desse parâmetro, que é um parâmetro obtido experimentalmente, né, e calculado também, a gente vai conseguir prever que tipo de emulsão cada um deles vai ser capaz de estabilizar. Inclusive, a depender do tipo de emulsão que eles sejam capazes de estabilizar e do valor de EHL que eles apresentem, a gente vai ter uma reguinha para classificá-los, com alguns nomes específicos desses é, agentes emulsificantes. Né? E isso tem lá no ANSI. Ficou claro, gente? Então, o EHL de um agente emulsificante, ele vai representar essa proporção entre os grupos químicos presentes ali naquela estrutura, que são polares, em relação aos grupos químicos presentes nesse tensoativo, que são apolares. E aí, normalmente, esses valores variam entre 1 a 20. E aí, valores elevados desse equilíbrio hidrófilo-lipófilo significa que eu tenho muito, muita parte hidrofílica em relação à hidrofóbica, porque o equilíbrio é hidrófilo-lipófilo, então é uma relação, né, de divisão ali de proporção entre hidrófilo, o que é polar, sobre o que é apolar. Então, para que eu tenha valores elevados desse equilíbrio, desse EHL, significa que eu estou mais próximo de 20 e, portanto, o meu numerador é maior, ou seja, a minha parte hidrofílica dessa minha molécula é muito maior. Então, tensoativos, agentes emulsificantes com valores elevados de EHL entre 8 e 16 terão propriedades hidrofílicas e, portanto, serão mais destinados para estabilizar emulsões do tipo óleo em água, uma vez que a água, né, nesse caso, vai estar em maior quantidade. Tá certo? E, por outro lado, valores baixos, de 3 a 8, vai dizer para mim que eu tenho muito mais parte lipofílica do que hidrofílica dentro desse agente emulsificante. E, consequentemente, esses serão mais destinados a estabilizar emulsões do tipo água em óleo. É muito importante a gente entender isso e não precisa decorar. A gente precisa decorar, e não precisa muito, que eu vou mostrar para vocês, talvez essa reguinha aqui. Mas se vocês entenderam esse conceito, né, entendem o que é o EHL, como ele é obtido, a régua fica é um resultado assim natural de um pensamento racional. A gente não precisa mais ficar amarrado e decorando isso aqui. Tá dando para entender, gente? Então vamos olhar a régua. A reguinha lá, ela vai de 0 a 18. Como a gente disse, né? Para valores mais baixos, a gente vai ter propriedades lipofílicas, enquanto para valores mais altos, hidrofílicas. Então vamos lá. De 0 a 3, aqueles emulsificantes que possuem EHL de 0 a 3, eles vão ser chamados de agente anti-espuma, ok? Por que agente anti-espuma? Pensa que a espuma, o detergente, né? Ele. Não vamos pensar no detergente agora, não, porque a gente vai falar dele aqui. Então, esses de valores mais baixos, eles vão ser os agentes anti-espuma. Eles são mais lipofílicos do que hidrofílicos. Por outro lado, quando a gente vai subindo aqui nessa escala de 3 a 6 e caminhando ali para o lado da hidrofilicidade desses agentes, a gente vai passar aqui pelos agentes emulsivos do tipo água em óleo. Por que água em óleo? Porque aqui eu ainda tenho um EHL baixo, né? Ali em torno de 3 a 7, 3 a 8, que é capaz de estabilizar emulsões do tipo água em óleo, em que eu tenho predomínio do óleo como fase externa. Aí aqui na interface, né, entre 8 e 9, a gente vai ter os agentes molhantes,
né? A gente começa agora a ir para o lado da água, hidrofílico. Então, a gente vai caminhando ali para ter ali quase o 100% ali de solubilidade no final, em água, né? Então, a gente vai ter aqui os agentes molhantes, aí ali de, né, 9 a 16, de uma forma mais geral, a gente pode dizer que a gente tem os agentes emulsivos do tipo óleo em água, agora estabilizando emulsões do tipo hidrofílica. E dentro ali dos agentes emulsivos, ainda tem uma classificação que em alguns livros aparece, eu acho que no Ansel ele fala isso, que entre 13 e 15 a gente tem os agentes detergentes, e aqui entre 16 e 18, 20, os agentes solubilizantes. Ah, eu preciso saber os números? Não, mas precisa ter uma noção dessa régua, tá? Porque às vezes ele pode fazer perguntas que seja necessário a gente entender, principalmente quais são aqueles mais hidrofílicos e qual tipo de emulsão eles vão estabilizar, em relação àqueles mais hidrofóbicos e qual tipo de emulsão eles irão estabilizar. Tudo bem? E aqui a reguinha mostrada aí de uma outra maneira. E lá em 2017 caiu uma questãozinha abordando justamente isso. Então ele pede a incorreta, porque no passado a banca tinha essa mania, né? Hoje não cai mais incorreta, mas é legal essas questões para a gente ver ali a aplicação do conhecimento. E ela abordava justamente essa decorebinha. Então, assim, é bom que vocês tenham essas noções, tá? Aí depois vocês deem uma olhadinha aí, porque eu acho que não custa ter em mente isso aí, tá? Aí, por exemplo, as substâncias cujo EHL está compreendido entre 13 e 15 são chamadas de detergentes, né? Que é o finalzão lá da minha régua antes dos agentes solubilizantes. Porque os solubilizantes, eu já tô lá no 16, 18, 20. Aí, ó, eu acho mais coerente uma questão como essa aqui, tem mais a cara de VUNESP, do que as duas demais que a gente acabou de mostrar. Vamos ler essa daqui, ó. Os tensoativos podem ser classificados com base em sua constituição química, em termos de equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Geralmente, os tensoativos com EHL 3 a 6 são altamente. Então, 3 a 6 são valores de EHL baixo. Portanto, esses tensoativos, agentes emulsificantes, eles vão ter características hidro ou lipofílicas? Fala aí para mim. Lipo. É isso, lipofílicas. E vão produzir, então, emulsões do tipo Água em óleo. água em óleo. Letra B, a resposta. Essa questão eu acho uma questão bem inteligente e acho uma questão bacana para a VUNESP. As demais é mais decorebinha insana ali do númerozinho. Mas não custa vocês darem uma olhada nos valores, né? Por via das dúvidas. Vai que. Mas essa daqui já é uma questão mais de entendimento. Se a gente entende o conceito de equilíbrio hidrófilo-lipófilo, o que ele quer dizer, a gente consegue, então, racionalmente chegar ao gabarito, sem nenhuma decoreba ali sinistra. Tudo bem? Gente, a gente ainda tem quanto tempo aí no link? 9 minutos. Tá, então vamos falar aqui da estabilidade física dessas emulsões. Apesar, né, de serem sistemas fisicamente instáveis, o que a gente busca é que elas consigam ali se estabilizar durante um tempo, pelo menos, estipulado de prazo de validade. Então, o que a gente deseja, né, o que seria essa emulsão estável? É aquela que eu tenho gotículas dispersas, e que essas gotículas vão se manter dispersas, mantendo ali as suas características iniciais, de permanecer ali uniformemente distribuída em toda a fase dispersante. E vai ser, portanto, muito importante que essas gotículas mantenham o tamanho de partícula
durante todo o tempo de prateleira daquele produto, ok? E aí, quando uma emulsão é considerada instável? Quando, por exemplo, em repouso, uma das fases tende a formar agregados. Quando, por exemplo, esses agregados viabilizam a coalescência em grandes partículas. Ou, por exemplo, quando essa coalescência é tão significativa que acaba promovendo uma desmulsificação desse sistema, ou seja, há completamente uma separação ali da fase interna em relação à fase externa, ok? E aí a gente tem aqui, portanto, né, as principais instabilidades que podem ocorrer nesses sistemas. Então, o que a gente deseja é a emulsão, com gotículas uniformemente distribuídas na fase dispersa, ao longo do tempo, né, ou por algum uso inadequado do emulsificante, ou em proporção incorreta, ou enfim, ou temperatura, enfim, a gente pode levar a uma agregação dessas gotículas, que por sua vez podem se coalescer em gotículas ainda maiores, formando uma etapa aqui anterior à coalescência, que é o creaming ou creme, e finalmente a coalescência propriamente dita, que é quando já tenho as gotículas maiores completamente formadas. Nessa fase aqui, essas menores, né, as menorzinhas se aglomeraram em um pouco maiores e essas daqui, por sua vez, estão se aproximando. Uma vez que elas façam essa aproximação, eu vou ter o que a gente chama de creaming ou creme. E, finalmente, quando elas formam uma gotícula efetivamente maior, a gente vai ter a coalescência. E aí, o futuro da coalescência fatalmente é uma separação, uma quebra dessa emulsão. Tudo bem? Ô, Gabi, Oi. o creme ainda dá para reverter, né? Se tu, Ainda tipo, dá. adicionar mais emulsificante e tal. A Exatamente. efervescência daí acabou daí. Exatamente. Quebrou. Fez a coalescência, fatalmente a gente vai para separação. E aí, consequentemente, a gente não consegue mais reverter, né, e salvar aí esse sistema emulsificante. Tá? Aqui, ainda nessa fase, a gente consegue. E isso é um ponto importante, porque, por exemplo, Gabi, sempre a minha emulsão do início ao fim da vida útil dela vai ficar dessa forma? Não. Pode acontecer isso aqui, desde que isso seja reversível, né? Que a gente agite e, por exemplo, volte a ter as gotículas ali uniformemente distribuídas, ok? O que não dá é caminhar aqui e acontecer a coalescência e, consequentemente, a separação, a quebra, ok? Então, o que seria essa primeira fase aqui de agregação, ou também chamada de floculação? Ela precede a coalescência, acontece a agregação das gotículas dispersas em aglomerados frouxos, por isso que aqui a gente ainda consegue, ó, voltar, porque esses aglomerados aqui, eles são frouxos, né? Eles não estão, essas gotículas aqui, elas não estão ligadas por interações muito fortes ainda. Elas estão se aproximando. Então, esses aglomerados são frouxos e a gente facilmente reverte, né? Porém, essa agregação pode aumentar e favorecer o efeito creaming, né? E aí é preocupante, que a partir dele é a coalescência que não é mais reversível. A aglomeração, ela é facilmente redispersa por agitação, então a gente consegue voltar ao estado inicial, tá? E o ideal é que a gente tenha, inclusive, essa capacidade de flocular, mas também seja capaz de deflocular, tá? E não avance em direção ao cream, tá? Então, ó, a floculação está relacionada com forças atrativas e repulsivas entre as gotículas, e o creaming, ele já é mais relacionado à diferença de densidade entre as fases. Então, normalmente, uma agregação ou floculação, ela vai avançar para um creaming quando a gente tiver muita diferença de densidade entre as fases interna e a fase externa, tá? E aí o que acontece é que
né, a fase interna tende a vir para a superfície e a fase interna para o fundo. E aí vamos falar então do creaming. No creaming a gente vai ter a agregação agora dos flóculos. O que são os flóculos? Os flóculos são essas gotículas aqui aglomeradas de forma frouxa. Então eles começam a se aproximar, né, e passam a constituir agora uma camada disposta na superfície ou no fundo da emulsão. E isso é importante. Por que na superfície ou no fundo? Como eu disse, o creaming é normalmente consequência de uma diferença de densidade entre a fase interna e fase externa. Se a minha fase interna tiver uma densidade maior do que a minha fase externa, o creaming vai ser formado no fundo, porque é mais pesado. Agora, se a fase interna for menos densa, mais leve, esse creaming tende a ser formado na superfície. Então, por isso que eu digo que essa agregação dos flóculos, né, para constituir o creaming, ela vai estar ou no fundo ou na superfície, a depender da densidade dessas fases. Tudo bem? E, normalmente, né, o que vai acontecer é já o início de uma separação entre duas fases, em que eu vou ter ali uma fase mais rica em fase dispersa e a outra menos rica em fase dispersa, tá? E a gente consegue ainda resolver esse fenômeno com agitação. Então, como a Maria disse, ele é reversível também, assim como a floculação. Porém, aqui, né, se eu não agitar, eu não vou garantir a uniformidade de dose. E aí eu tenho que tomar cuidado em relação a isso, né? Porque eu posso ter uma administração de uma dose incorreta se não for agitado anteriormente. E aí, por isso, algumas emulsões, inclusive, como suspensões, e é mais comum até em suspensão, vai estar lá escrito: agite antes de administrar, tá? E é indesejável, apesar de ser reversível, porque aumenta a possibilidade de coalescência, ok? Gente, vamos parar aqui.